O Fantástico Jaspion é uma das séries de tokusatsu mais famosas, ou talvez até mesmo a mais famosa produção de tokusatsu do Brasil. E muito disso é por conta da sua baita história, que conta com momentos muito marcantes e, claro, dos seus icônicos personagens. Mas você já se perguntou como foi a criação dessa série? Ou até mesmo de onde saíram esses elementos que tornam essa série tão única? Pois é, vamos descobrir isso no vídeo de hoje. Mas pra você que tá assistindo esse vídeo e tá se perguntando, tá, Thiago, mas afinal de contas, o que ou quem é o Jaspion? Eu só já vi, mas não sei quem é. Bom, Kyojou Tokusou Jaspion, ou como ele ficou conhecido aqui no Brasil, O Fantástico Jaspion, é a quarta série da franquia Metal Hero. A série que estreou lá no Japão no dia 3 de março de 1985 e aqui no Brasil estreou na Rede Manchete em 22 de fevereiro de 1988, totalizou 46 episódios. Bom, basicamente, a série nos apresenta a Edin, que ao ler a Bíblia Galáctica, descobre uma profecia chocante, que dizia o seguinte: quando um ser das trevas, Satangos, despertar, o universo será devastado por monstros gigantescos, tomados pela fúria. E assim, após Satangos aparecer e a profecia ser cumprida, Edin ordena que Jaspion, a quem Edin estava ensinando, o detenha e combata as megabestas corrompidas. E assim, ele viaja com seus amigos no Dylion pelo universo e principalmente pelo Japão para deter Satangos e salvar o universo. Basicamente, é disso que se trata a série do Jaspion, meu amigo. Se você não conhece essa série, você tá perdendo uma baita série, um baita tokusatsu. Então, se você não conhece, vá atrás porque ela é muito boa. Mas bom, antes de começar a falar um pouco mais sobre como foi a criação desse lendário tokusatsu, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa o sininho e claro, não esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, especialmente para o seu amigo fã de Jaspion, até porque, meus amigos, esse tipo de vídeo dá um trabalhão. Dá um trabalho para pesquisar, para gravar, editar, dá um trabalhão. Enfim, compartilha esse vídeo e, sem mais delongas, bora começar! Bom, para explicar um pouco sobre a criação do Jaspion, a gente vai acabar esbarrando um pouco na criação do Gavan, até porque o Gavan foi o primeiro Metal Hero e o Gavan, ele querendo ou não, ele tem uma certa influência na criação do Jaspion. Vocês vão entender do que eu tô falando. Bom, no começo da década de 80, o gênero tokusatsu ele estava bastante enfraquecido lá no Japão, principalmente depois da exibição de duas produções, que foi o Ultra 680 e o Kamen Rider Super One. E bom, após o fraco desempenho dessas duas produções, a Toei ela estava querendo inovar, e estava em busca de trazer uma produção nova, algo totalmente novo, algo que nunca tinha sido exibido na televisão japonesa. Ela queria trazer um tokusatsu com uma nova proposta, uma proposta diferente. Basicamente, a Toei pretendia criar um herói que acabou se tornando aí o pioneiro de uma linha de super-heróis que mais tarde a gente conheceu como a franquia Metal Hero. E no caso desse herói, a gente obviamente está falando aí do lendário policial do espaço Gavan, que aqui pra nós foi exibido na Rede Globo lá na década de 90. E como Space Cop. E bom, lá no Japão essa série foi um estouro absoluto, ela caiu no gosto do público japonês e foi muito bem de audiência, vendeu muito bem, eu explico muito bem sobre isso no especial de 40 anos do Gavan. Se você não viu, é só acessar o card que tá aqui em cima que eu explico tudo sobre a criação do Gavan. Mas aqui o foco é o Jaspion, né? Enfim, a série do Gavan, ela fez tanto, mas tanto sucesso que a Toei logo encomendou duas sequências. A primeira que foi o Charivan e logo em seguida o Shider. Porém, essas duas séries acabaram não conseguindo expandir de forma tão criativa esse universo que o Gavan havia estabelecido ali na sua própria série. O Charivan, ele foi bem, ele até que conseguiu manter, de certa forma, a audiência, deu uma diminuída, mas ele conseguiu manter. Já o Shider, especificamente, ele teve uma queda muito brusca de audiência e não conseguiu arrecadar tanto quanto o Charivan e muito menos quanto o Gavan. E com isso, a Toei começou a ir atrás de criar uma outra produção que seguisse quase os mesmos moldes, porém que fosse diferente em algumas coisas dos Policiais do Espaço, dessa trilogia que foi criada. E para ocupar aí o horário das 7h30, o horário de 7h30 dos dias de sexta-feira, que era o horário em que as séries eram exibidas lá na TV Asahi no Japão em 1985 e no início da década de 80, né, também. E com isso, 3 projetos iniciais foram criados para meio que começar a desenvolver uma nova produção. Bom, o primeiro projeto foi chamado de Jinsei Old Big Bang, que seria algo como o Príncipe da Estrela de Prata Big Bang, onde o herói principal não vestiria uma armadura metálica e seria uma fera espacial. Porém, a pedido da Bandai, empresa de brinquedos e principal patrocinadora dessas séries, foi feita uma
uma reformulação no roteiro, e a história passaria a contar a saga de Taro, um jovem que veio para a Terra após fugir da destruição de seu planeta aquático, causada pela rainha do mal Himmela e seus capangas do Império Quasar. Detalhe importante de destacar, mais tarde esse enredo ele ia ser usado como base para desenvolver a história da série do Spielberg, que foi lançada literalmente no ano seguinte, em 1986. E bom, com referências a Poltergeist, Big Bang e outros clássicos do cinema, essa história, basicamente, no caso a saga do Toro, ia ser basicamente a história de um Superman japonês, uma vez que ele ia ser adotado por uma família lá, ali no Japão, e aí sim, depois de ser adotado, ia começar a lutar contra o Império Quasar. Mas basicamente ia ser um Superman japonês com referências a clássicos do cinema. Já o segundo projeto, ele se chamou Kaiju Tokusou Huntaman, que seria algo como Investigador Especial de Monstros Huntaman. A trama já se passaria na Terra, onde o herói Jimbo contaria com a ajuda de um grupo de jovens na luta contra estranhas criaturas que se infiltram na sociedade humana. Já nesse roteiro você já nota que a ideia de guerra espacial, de Big Bang, foi abandonada e eles optaram por deixar, digamos que a história mais terrestre, mas nesse segundo roteiro a gente já vê algumas coisas que já tem lá na série do Jaspion, né? Aqui a série já começou a ganhar forma pro que a gente conhece, que é a série do Jaspion hoje em dia. E um detalhe curioso é que, segundo o produtor da série, o Susumu Yoshikawa, a série do Huntaman teria muita inspiração e muita referência também ao primeiro filme dos Caça-Fantasmas, lá de 1984. E por fim, o terceiro e último projeto que foi abandonado foi Ryuju Tokusou Deniro, que seria algo como Investigador Especial de Feras Malignas De Niro. E bom, aqui o nome do herói foi claramente uma referência e uma homenagem ao Robert De Niro, assim como o do Gavan foi uma homenagem ao francês Jean Gave e o do Scheider ao Ray Scheider. E bom, basicamente foi uma homenagem bem feita, vamos falar a verdade. Mas enfim, esse projeto acabou sendo descartado assim como os outros dois. E após um brainstorm de ideias da equipe do Saboru Hate, o roteirista Chozo Ehara, ele propôs uma mudança no título da série. Ele propôs que a série se chamasse Kyoju Tokusou Juspion, com a palavra Juspion sendo a junção de duas palavras, Justice e Champion, que significa justiça e campeão. E quando veio para o Brasil, por questões de pura fonética, né, a palavra, o nome Juspion, ele foi trocado para Jaspion, onde se tornaria o grande fenômeno que a gente conhece hoje em dia aqui no Brasil. E bom, como foi apresentado nesses três projetos iniciais, a ideia para a história da série do Jaspion era ter ele passando por vários planetas e lutando contra monstros gigantes, e com isso a história da série ia se desenvolver a partir disso. Porém, essa ideia de passar por vários planetas acabou morrendo ali pelo terceiro episódio. E por quê? Por pura questão de orçamento, já que a ideia com essa questão dele passando por vários planetas era causar impacto no público que estivesse assistindo e assim chamar a atenção da criançada, apresentando um programa novo com uma ideia nova. Programa esse que inclusive contava com várias referências e easter eggs a Star Wars dentro da sua trama. Vai me dizer que você nunca notou que o traje inicial de Satan Ghost era idêntico ao do Darth Vader. Pô, aquilo ali era óbvio, né, rapaziada? Fora que também, pra driblar essa questão do orçamento, eles usaram a ideia, ou melhor, usaram a desculpa, de que a Terra em si, ela era um planeta infestado de monstros adormecidos. Ideia essa que inclusive foi emulada e foi puxada lá de Ultraman. Ultraman esse que também tinha como roteirista o Chozo Ehara, que foi um dos principais escritores de O Regresso de Ultraman. E bom, basicamente, a partir daí, a história da série do Jaspion se desenrolou como a gente já viu lá na história da própria série. E bom, por mais que o Jaspion não tenha uma ligação direta com as séries que vieram antes dele, né, que no caso é a trilogia dos Policiais do Espaço, é inegável que ele meio que se apropriou de alguns elementos que já eram dessas séries, como, por exemplo, a questão da dimensão paralela, né, que é onde eles levavam os monstros e tinha toda a batalha final, rolava a explosão e tudo mais. Era uma coisa que já estava mais tediosa, porém o Jaspion ele conseguiu dar um ar um pouco inovador, ele conseguiu inovar nessa parte e trazer umas mudanças, algumas coisas mais diferentes. Fora a questão do robô gigante, né, que o Jaspion tinha, que no caso era o Dalion, que ganhou uma forma mais impotente e de destaque na produção, deixando de lado a esquecível tentativa de mecha humanoide que a gente viu lá na série do Scheider. E bom, embora alguns elementos dos projetos iniciais que eu apresentei ali no início do vídeo fossem essenciais para todo o processo de criação, para a concepção do Jaspion, especialmente ali nos primeiros episódios, eu acho que a maior curiosidade que fica é sobre como é que foi a elaboração
visual e de tudo mais do Satangos, já que ele tem duas formas. Bom, explicando melhor, o vilão ele foi concebido das mais variadas formas de inspiração de diversas mitologias, como grifos, dragões e a criatura Clúcio. O Clúcio, basicamente, ele é uma entidade cósmica criada pelo escritor norte-americano de terror. Bom, os designers da Bandai, eles sugeriram um visual inspirado no vilão Darth Vader dos filmes de Star Wars. E a aparência de Clúcio foi usada apenas nos episódios finais, quando o demônio espacial se torna o poderoso Satangos. E uma curiosidade legal dos bastidores é que ali, durante a preparação para as gravações do primeiro episódio, rolou algumas mudanças nos bastidores e na história em si. Pra você ter ideia, uma coisa legal que rolou é que a Anri, inicialmente, ela ia ser a filha do Edin e uma especialista em computadores. Porém, do nada eles acabaram decidindo mudar ela para uma androide que viria a ser assistente do Jaspion ao decorrer da série. E detalhe, o Jaspion ainda ia contar com o auxílio de uma guerreira chamada Jenny, que teve a sua família assassinada pela organização Fog, que é uma organização que teria ali durante a série. E bom, essa organização basicamente teria assassinado a família dela, e ela iria lutar junto com o Jaspion e também iria viver ali na Terra, com o nome de Yumeko Hino. Porém, para você que está se perguntando sobre essa organização, o conceito dela em si foi deixado de lado, e a Yumeko acabou se tornando o que a gente conhece na série como o Boomerman, que foi interpretado pelo Hiroshi Watari, que 2 anos antes já tinha estreado como protagonista lá na série do Charivan, e que no ano seguinte ia estrear novamente como protagonista, porém na série do Spielberg. E outro fato curioso de destacar é que o roteirista principal da série do Jaspion foi o Chozo Ehara, que escreveu 42 dos 46 episódios da série. E o curioso é que, além de ter escrito quase praticamente a série inteira do Jaspion, ele também trabalhou em várias séries da franquia Metal Hero, escreveu vários episódios das séries da trilogia dos Policiais do Espaço, especificamente, e também vários episódios das séries da franquia Ultraman, e também foi um dos grandes responsáveis pela criação do Kamen Rider Black, que inclusive eu já trouxe vídeo aqui no canal contando sobre. Se você ainda não viu, é só acessar o card que vai estar aqui, ou aqui, depende de como vai aparecer pra você, mas vai estar nos cards. Enfim, ele foi um dos grandes responsáveis pela criação de várias séries, inclusive do Black e de outras. Detalhe que os episódios restantes de Jaspion foram escritos pelo escritor de animes Haruya Yamasaki. E vale lembrar também que a incrível trilha sonora da série foi composta pelo lendário Chumei Watanabe, né? Não podemos esquecer desse cara. Bom, o staff da série iria contar com o auxílio do roteirista Shigemitsu Takichi, que trabalhou em séries como Ultraman Taro e Ultraman Léo. Detalhe que ele chegou a escrever um episódio que jamais foi ao ar, intitulado de Você Viu o Monstro Gigante? E bom, sem motivo sobre o porquê o roteiro desse episódio foi reprovado, ou sobre em que momento esse episódio iria ser exibido, se seria no início, no meio ou no final da série, basicamente, esse roteiro nos apresentava um garoto chamado Tetsu. E esse garoto, ele meio que é um garoto que costumava mentir muito pro seu pai, contava mentiras a rodo pro pai dele, que logo é morto pelo Magaren através de um acidente forjado após descobrir a existência do monstro sugador de energia Break. E quando todos, inclusive a polícia, duvidaram da palavra do garoto, o Jaspion começou a investigação. E nisso, o monstro ataca o Dylan com suas presas e morde o braço do robô, soltando até descargas elétricas. E detalhe, o roteiro foi muito preciso nesse detalhe. E bom, basicamente o final desse episódio ia ser bastante triste, né? Já que o garoto ia terminar o episódio sem o pai, e ia ter ali o Jaspion meio que dando forças pra ele e o apoiando nesse momento difícil. Basicamente esse episódio seria um episódio digno de daquele período da era de ouro das séries da franquia Ultraman. E uma coisa curiosa de destacar é que na série do Kamen Rider Black X tem um episódio que é bem semelhante a esse, só que o final não é assim, né? O final, o pai do garoto não chega a morrer, mas tem um garoto que vai muito tem um episódio da série do RX que vai muito pra esse lado, mas que tem um final diferente. E, inclusive, esse episódio ainda conta com a participação do Kenji Oba, que é quem interpreta o pai do garoto lá no episódio da série do RX. Mas, bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários o que você achou, se você sabia dessas curiosidades, desses detalhes sobre os bastidores, sobre como foi o processo de criação da série do Jaspion. Principalmente, se você conhece, o que eu duvido que tenha gente que não conhece a série do Jaspion. Mas se não conhece, deixa nos comentários o que achou desse vídeo contando o processo de criação. E se conhece também, deixa também nos comentários. Galera, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative esse sininho e, claro, não esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem, especialmente para o seu amigo fã de Jaspion. E para quem não conhece também, porque assim ele vai conhecer essa série maravilhosa. E claro,
não esquece de compartilhar esse vídeo, porque, rapaziada, como eu disse, esses vídeos dão um trabalhão. E bom, é isso, muito obrigado e até a próxima!